Fala galera, ótima noite, beleza? Fala aí, dona Elissandra, tudo bem? Ótima noite. Deixa eu botar um filtrozinho legal aqui pra gente, ou não precisa? Olha o que eu fiz, meu Deus do céu, tira disso pelo amor de Deus. Tô numa... Ai, gente! Acho que o filtro não é uma boa ideia, não. Tem um filtro que eu gosto de usar. Tá, esse aqui deu uma suavizada, né? Ah, cara, vamos na cara crua mesmo. Vamos na cara e na coragem. E é o que temos. Essa cara feia aqui é o que temos. Cara feia não, me respeite. E é o que temos. E vamos que vamos. Boa noite. Fala, João. Ótima noite. Galera, nessa sexta aí, não sei como é que vocês estão, mas às vezes me bate o espírito de tentar melhorar um pouquinho, ajudar a melhorar um pouquinho o moral de vocês. Eu penso, cara, sexta-feira tem gente que pode estar na deprê agora aí por causa do ex. Aí me bate o espírito altruísta. Aí eu quero vir aqui abrir uma live para poder ajudar vocês de alguma forma. E como eu já geralmente na sexta-feira ou a galera foi beber para esquecer, ou tá em casa lá na solidão, né? E fica assim, principalmente domingo volta isso também. Então a ideia aqui obrigado pelo lindo. A ideia aqui é tentar ajudar vocês a entenderem um pouquinho esses pensamentos aí esses pensamentos sobre o ex, os pensamentos que a gente tem, de coisas que pode acontecer, que machucam a gente, causa dor, causa tristeza, causa medo, causa um monte de coisas. Então eu vou fazer o meu máximo aqui para te ajudar a entender um pouco isso, tá? Saber como lidar com esses pensamentos, tá? E como eu sempre faço, como é a minha abordagem, eu procuro ajudar. Eu não sou o cara que chega e fala, faz isso aqui, sabe? Eu gosto de ensinar, explicar o que está por trás, ajudar primeiro no entendimento, para depois sim ver a técnica, depois vem o como fazer, depois vem o que fazer. Mas se você não entende o que está por trás disso, você não entende a estrutura, você não entende os porquês, não adianta muita coisa. Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, seja em atendimento, quando eu dou palestra, quando eu estou dando workshop de alguma coisa, eu sempre gosto de primeiro partir do princípio de vamos entender primeiro, vamos entender como tal coisa funciona primeiro, depois que a gente tem um entendimento minimamente, aí a gente parte para a parte prática, para a técnica, porque é o que eu acredito, de você ter elementos, ter base e não só ter técnica, que às vezes você não sabe nem por que está fazendo, se funciona, se não funciona, para que funciona. Então eu gosto de trabalhar com base, eu gosto de trabalhar com explicações. Beleza? Galera chegando aí, fala Paula, beleza? Ó o foco aí. Tranquilo, Edson. Caio chegando também. Ótima noite para quem está chegando. Galera do Supere e Siga em Frente chegando aí. Valeu, show, Edson. Galera, então é o seguinte, então vamos, quem puder aí, eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que está passando por essa fase de tá para sair do relacionamento ou já saiu do relacionamento e tá na bad aí e precisa de ajuda, quer entender um pouco o que está acontecendo, ter acesso ao conteúdo de uma forma responsável, no mínimo responsável. Então, se você puder, me ajude a ajudar mais pessoas. Como? Pega essa live, compartilha, clica no... Eu nunca sei o que é isso. Esse avião, essa asa delta aí, esse foguete, sei lá. Clica nesse negócio aí que tá no canto direito inferior da sua tela. Aí vai aparecer sua lista de contatos, os amigos do Insta. Aí você compartilha lá, manda para as pessoas lá, pra gente poder... Elas poderem ter acesso aqui. Talvez é uma live que elas precisam, mas que não vão ter acesso se você não chegar nessas pessoas. Então você pode ser um canal de ajuda, um canal de bênção, para que eu possa alcançar pessoas que precisam e que eu não alcançaria agora se não fosse o seu intermédio. Eu te garanto,
não te garanto, mas eu imagino com muita força que ela vai te agradecer por isso. Tá bom? Micheline também entrou aí. É Micheline ou Michelinai? Ou é aquele... Michelinai? Ai, Michelinai. Perdão, cara, se eu falar o nome errado. Michelinai. Perdão. Entrou aí também. Então, galera. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre como esquecer o ex, que na verdade não é esquecer, e na verdade é sobre como lidar com memórias, lembranças, pensamentos que machucam a gente. Pensamentos intrusivos. Ai, Michelina mesmo. Show. Tá. Como lidar com o pensamento, então estava certo. Então você que está errado no seu nome. Você que está errado no seu nome. Então como a gente lida com pensamentos, esses pensamentos que acontecem na gente, que angustiam a gente, tá? Que tecnicamente a gente chama de pensamentos intrusivos. Lembrando para quem chegou agora, a gente vai falar sobre pensamentos que machucam, tá? Pensamentos que geram angústia. Então a gente vai partir para uma primeira introdução para entender como funciona esse processo. Para você que está chegando agora, como é meu formato de trabalho? Eu sempre gosto de trabalhar primeiro o entendimento, ensinar as bases, entender o que está por trás, te ajudar a se entender como você funciona, te ajudar a entender como seu cérebro funciona, e a partir de que você tem um entendimento, de forma mínima, pelo menos, aí a gente vai para as dicas práticas para que você faça algo sabendo o que você está fazendo, e não só porque eu estou falando. Do dia que você tirou os negócios do sovaco? Não, eu tirei de algumas bases, tá? Principalmente da psicologia e da neurociência, tá bom? Então vamos lá, vamos entender esse processo. Jéssica chegou aí, Marina, ótima noite, chegou aí também. Então beleza, vamos entender o seguinte: memórias que machucam, memórias que doem, memórias que causam angústia na gente. Eu não vou me aprofundar tanto na parte técnica, tá? Só o que a gente precisa. Não vou falar de tipos de memória, não vou falar nada disso, tá? Você não poderia falar de memória procedural, memória semântica, isso não interessa pra gente aqui agora, tá bom? Vou falar somente dessa memória emocional, tá? Superar o término é um processo. Às vezes enfrentar esse processo sozinho é difícil. Depois que entrei para o grupo, aos poucos estou conseguindo. Valeu, meu irmão. O Edson tá aí no Supere e Seguir em Frente, que é o meu acompanhamento em grupo. A gente fez a segunda aula agora. E já vou abrir, já que você mencionou, já eu vou abrir as vagas para a segunda turma, tá bom? Então, se tem interesse em ser atendido por mim, atendida ou atendido, porque esse processo também compreende homens, tá? Em breve eu vou falar. Se você já saber como funciona esse processo, vai lá no meu direct, escreve lá, eu quero. O que é esse programa? Edson, obrigado por falar, tá? O que é esse programa? Rapidão aqui, tá? O programa Supere e Seguir em Frente é um programa de alguns encontros que eu faço em grupo, que eu utilizo algumas ferramentas que eu também utilizo no meu programa individual, tá? Sim, qual é a diferença desse programa? Ele tem vantagens e desvantagens. Qual a vantagem do atendimento individual? É que é só eu e você, a gente tem uma hora só para entender o seu caso, suas dores, suas queixas, tá? Só que como eu já trabalho com isso há muito tempo, um bom tempo, eu já tenho mapeado as principais queixas. Então, eu já sei, assim, é por isso que as pessoas falam nos depoimentos. Caramba, tem até uma menina que esses dias mandou um áudio para mim lá no direct, assim, caramba, eu passei por 3 ou 4 psicólogos, mas ninguém entendia o que estava passando. E aí nesse story aqui, respondendo a caixinha de perguntas, você falou exatamente o que eu estou sentindo e não sabia expressar também. Gente, por que isso acontece? Porque eu trabalho especializado nisso, somente isso, tá? Não estou me comparando com ninguém, falando que eu sou melhor do que ninguém, nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu me especializei em um nicho específico. Então é claro que um cardiologista sabe mais de coração do que um clínico. Um clínico estuda tudo, o cardiologista se especializa. Um ortopedista sabe mais de osso do que um cardiologista, ou deveria, né? Mas os dois sabem, procuraram, sabe? Eu não quis ser o cara que atende todo mundo. É uma questão de missão também, de posicionamento. Então eu quis atuar nessa questão de fim de relacionamento. Então no individual, a vantagem é que é só eu e você. No grupo, qual é a desvantagem? Não tem uma hora para falar só com você, mas eu já trago ali elementos que vão te ajudar a lidar com as principais dores. E também tem a interação durante o encontro lá em grupo. Vai ter um momento que eu vou falar com vocês, dar uma atenção. Não é igual no individual, mas tem uma atenção. E melhor de tudo, tem 2 melhores. Tem interação. A interação é fantástica, não é, Edson?
de você ouvir histórias de pessoas que estão passando pela mesma situação que você, e pensar, caramba, eu não estou passando por isso sozinha. Tem gente que também passa por isso, não estou só. Troca experiência, isso é maravilhoso. Isso é uma desvantagem do atendimento individual. E a outra vantagem também do atendimento em grupo é que é muito mais acessível do que fazer o acompanhamento individual comigo. O valor do programa em grupo é metade, chega a ser acho que menos da metade do que é se passar por um acompanhamento individual comigo, tá? Então, Marina, se você quer saber, se você puder me lembra, me chama lá no direct, fala eu quero, porque eu vou explicar como funciona, tá? Eu envio o formulário de avaliação para entender a situação da pessoa, depois eu agendo uma ligação com ela e tudo isso é gratuito, tá? Para ter certeza de que você está alinhada com o que a gente vai trabalhar lá, para você não perder o seu tempo, o seu dinheiro, nem a gente também. Então eu ligo para a pessoa, uma ligação de 15 minutos, para fazer uma entrevista com ela, sabe? Entender o momento, tirar dúvidas sobre o formulário, o objetivo dela, o que ela está passando, o que ela está sentindo. E se eu identificar que tudo que ela está sentindo, passando e o que ela busca está dentro do escopo do que eu vou trabalhar nesse grupo, aí eu falo, beleza, você está dentro, e aí passo todos os detalhes, todas as informações sobre como vai funcionar o grupo, tá? Então existe uma entrevista, não é só, me fala quanto é que eu pago e estou dentro. Não, tem um processo seletivo e você precisa se adequar, estar alinhado para poder entrar nesse grupo, nesse programa, nesse acompanhamento, beleza? Então vamos lá. Então voltando aqui ao raciocínio, vamos voltar a falar das memórias. Como eu sempre falo, e eu falei esses dias sobre lá no segundo encontro sobre autorresponsabilidade, eu falo isso desde o primeiro encontro lá, o alinho gente, tudo na vida tem uma função, tá? Tudo pode ser válido dependendo do contexto. Dependendo do contexto, tudo pode ser válido. Caramba, Jesus, como assim? Uma pessoa atirar em alguém pode ser válido? Sim. Se é legítima defesa, se ele estava querendo acabar com a vida de alguém, é válido. Gilson, enfiar a furadeira na cabeça de alguém, é válido? Tem uma história de que, eu não sei se é verdade isso, de que num jogo de basquete lá fora, uma pessoa caiu de cabeça e deu um coágulo, e um médico, parece, de uma furadeira, chegou lá. Eu penso se é verdade ou não, porque eu pensei, cara, como é que o cara vai estar com a furadeira no jogo de basquete, sabe? Mas pode acontecer, eu poderia ter lá. Ele foi e enfiou a furadeira lá na cabeça do cara e conseguiu extrair o coágulo. Se não fosse isso, o cara ia morrer. Então, então, assim como as coisas, dependendo do contexto, são válidas, a dor também tem uma função, a dor também é válida. O que acontece é que geralmente, quando eu falo da dor, eu estou falando dessas memórias que machucam e tudo mais. Fala, Nívia, ótima noite, seja bem-vinda aqui, tá? Não sei se você já me segue, se não, seja bem-vinda. Então, a dor também tem uma função. As memórias que machucam também têm uma função. E é por isso que eu não chego para você e falo, faz isso aqui. Não, porque você precisa aprender que isso também tem uma razão de ser. A dor tem uma razão de ser. O término, quando ele machuca, e tem uma razão de ser. As memórias que vêm e machucam tem uma razão de ser, tem uma função. E vamos entender um pouquinho dessa função, tá bom? E uma outra coisa rápida que eu lembrei aqui, olha só, preste atenção nisso. Eu tenho um grupo no Telegram, que eu estou para falar com vocês há alguns dias já no Story, e sempre esqueço, me desculpem. Quando acabar a live aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Quando acabar a live aqui, você vai lá nos meus destaques, que tem lá Telegram, grupo VIP. Clica lá, entra no meu grupo do Telegram, porque eu vou começar a compartilhar alguns conteúdos exclusivos lá no Telegram, que não vão vir para cá, tá bom? Por exemplo, hoje eu compartilhei um áudio lá no grupo, no acompanhamento em grupo, do WhatsApp do Super Siga em Frente, que é um grupo exclusivo. Esse áudio eu vou compartilhar também lá no Telegram. E só você que está lá vai ter acesso a esse áudio, onde eu falo sobre essa resistência, que a pessoa falou assim, eu me cobro demais por não estar bem, não estar me sentindo super alegre nesse momento. Então eu expliquei por que a gente se cobra e qual a forma mais saudável, ou uma das formas mais saudáveis de se lidar com isso. Tá? Então é um áudio de 5 minutos, são áudios mais longos, de aprofundo um pouco mais, e só quem estiver lá no grupo do Telegram vai ter acesso. Então lembra, tá? Acabou a live, vai lá no meu destaque lá, lista VIP, ou me pede o link no direct. Disso, me manda o link do direct do Telegram, que eu te mando lá no direct, beleza? Tá, voltando aqui. A dor, a memória que machuca, ela também tem uma função. Na verdade, o que causa emoção na gente, a lembrança tem duas funções.
A primeira função é uma regulação. Ela regula as coisas que a gente precisa evitar. Por exemplo, para quem está aqui saindo de um relacionamento e tem memórias que machucam, que doem pra caramba, qual é a função disso? Se está te machucando, é porque pro seu cérebro aquilo é nocivo para você. E qual é a função dessa dor? É criar uma memória em você para que você aprenda que isso te faz mal e que precisa ser evitado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando criança, não sei se você fez isso, imagina que eu já vi um monte de criança que ia lá e colocava a mão no fogo. E quando ela colocava a mão no fogo, aquilo machucava, queimava. Então, como queimou, o que ela aprendeu com aquela dor, no caso física? Eu não posso botar a mão no fogo, porque senão eu vou me machucar. Teve uma guerra, eu já falei até isso numa outra live aqui. Teve uma guerra, que eu não lembro qual foi, nem onde foi, que por conta de uma arma química que jogaram lá, as pessoas perderam sensibilidade à dor. Então começou a acontecer muito de pessoas perderem membros, terem que amputar membro, por quê? A pessoa botava a mão no fogo, aí quando queimava deixava a mão no fogo, botava o pé no fogo, tinha que arrancar o pé, elas tinham que ser mutiladas, perder membros, porque elas perderam a sensibilidade à dor. Então a dor, ela tem uma função básica de sobrevivência. Você evitar aquilo que é nocivo. Isso aí a gente vai ver lá na antropologia dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes da gente, que viviam com os animais na savana africana, e você precisava sentir medo e essa dor, que é o processo emocional. Você tinha que sentir medo, tinha que pensar de forma negativa em algumas vezes, para poder evitar perigo. O medo fazia você evitar perigo. A pessoa que era muito, vai dar tudo certo, muito boazinha, muito positiva demais, sabe? Tinha um javali, um elefante lá gigantesco. Não, mas eu vou lá, eu vou lutar com esse javali porque eu sou confiante, eu consigo. A pessoa morria. Esse elefante morria. A pessoa que tinha um certo medo do elefante tomava distância, se precavia, ela vivia mais. Então, isso tem uma função também. Então, essa dor, essas memórias que machucam a gente, ela tem uma função que é de regulação, de ensinar para você o que você deve se afastar, memórias negativas, e a gente também tem as memórias positivas, que nos ensinam o que a gente precisa buscar, o que a gente deve buscar. Então as memórias positivas têm uma função, são maravilhosas, porém, de toda forma, as negativas, quando eu falo negativo aqui, eu não estou falando de bom ou ruim, tá? Quando falo de emoções positivas e negativas, positivas é o que faz você se movimentar, você ir em busca de, e emoções negativas é que faz você se afastar, o afastamento de, ok? É nesse sentido, tá bom? Então, a primeira coisa é entender isso. Tá, Gilson, então o que são, geralmente, esses pensamentos que machucam tanto, que geram muita angústia, o que são, geralmente? Como eu te falei, a função é sobrevivência. Na prática, o que é? Só dar uma boa noite aqui. Fala, Sil. Ótima noite. A Cavalcante também chegou aí. Ju também. Lucas. Aline, ótima noite. Dei 3 oportunidades para o meu ex. Da última vez ele fez tudo diferente, porém terminou comigo porque eu brigava, porque ele curtia foto de mulheres de biquíni e fotos de garotas de programa. Fiquei mal. Tá, vamos responder isso aqui rapidão. Olha só, cada relacionamento, seu relacionamento dele, suas regras. Tem relacionamento que pra pessoa tá tudo bem ficar curtindo foto de mulher de biquíni e de garota de programa. Tem pessoas que não ligam e acham tudo de boa. Tem pessoas que têm relacionamento aberto, onde os dois ficam com quem quiser e tá tudo certo. O importante é você definir quais são as suas regras para relacionamento, tá? No meu relacionamento, por exemplo, com a Vanessa, não tem essa possibilidade de a gente ficar fazendo isso, comportamento inadequado que não rola entre a gente. Não rola ficar curtindo foto de mulher de programa, sabe? Nada, não tem julgamento moral aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não interessa de programa se não é, tá? Só para alinhar isso aqui. Se a mulher tá de biquíni, fazendo pose sensual, fotinha sensual, cara, não existe. Isso já é da minha consciência. A gente não chegou para conversar sobre, olha, não vamos curtir foto de biquíni, tá? Não precisou, graças a Deus.
A gente tem maturidade suficiente para entender que pra gente isso não cabe. Não cabe a Vanessa ficar curtindo foto de caras de sunga, sabe? Não é adequado. Assim pra mim, como pra mim também não é adequado. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente comunica. Imagina se tivesse um posicionamento aqui de ficar postando foto aqui de sunga, sabe? De ficar fazendo pose sensual aqui, de ficar dando risinho de canto de boca. Cara, eu não faço isso porque eu não quero comunicar isso pra vocês. Eu não quero comunicar sensualidade pra vocês. Até a cor das roupas, pra vocês terem ideia, tá? Até a cor das roupas que eu utilizo exatamente para evitar, sabe? Eu parei de usar certas cores pra exatamente não chamar a atenção para uma coisa que eu não quero que chame, de uma forma que não chame. Então vocês vão reparar, tô dando uma estratégia de imagem aqui, que eu geralmente vou estar vestindo vinho, ou preto, ou essa cor assim, ó, azul mais escuro. Raramente vou estar vestido vermelho forte, por exemplo, exatamente porque eu não quero comunicar certas coisas para vocês, tá bom? Então é uma questão de consciência, então pra gente não cabe. Falei para ele que não gostava, ele dizia que não ia mais fazer e fazer sempre. Então, cara, olha só. Aí é aquele negócio, se você prometeu que ia fazer, parar de fazer, você não dá conta de cumprir uma promessa simples dessa, é complicado, beleza? Não sei o que você queria, na verdade, você só queria que eu falasse algo a respeito, só queria desabafar, não sei qual era o seu objetivo com o comentário, mas eu acabei falando também que eu penso a respeito disso aqui, tá? Não sei se fez algum sentido pra você. Beleza? Paty chegou aí, ótima noite. Fala, Andréia, ótima noite. Então, retomando o raciocínio, o que são esses pensamentos? Eu vou pedir a você o seguinte, gente, quem tiver pergunta, coloca aqui na caixinha de perguntas, não, que aí fica mais fácil para mim, tá? Coloca aí, tem uma interrogaçãozinho, um balãozinho aí, não sei se aparecendo para vocês, coloca ele aí, escreve aí, que depois eu vou e respondo todo mundo, tá bom? Então lá, o que são os pensamentos na verdade? Deixa eu pegar aqui, eu até me trazei por causa disso, tá? Eu ia só fazer a live, abrir e falar, mas eu resolvi criar um roteiro, uma linha de raciocínio, porque resolvi do nada fazer uma live estruturada, porque eu não ia fazer. Acabei me trazendo os 2 minutos. Então, o que são os pensamentos na verdade, né? Que angustiam a gente e tal. De forma técnica, o nome disso é distorção cognitiva. São pensamentos catastróficos, são exageros, porque lembra, tá ligado lá à nossa sobrevivência. Então, num geral, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Que uma pessoa fez uma caixinha de pergunta, que é a seguinte, ó. Eu não consigo parar de pensar que a minha ex tá com outro, beleza? Então, esse é um pensamento. Aí, geralmente, se vocês quiserem, dê exemplos aí de qual pensamento te machuca. Qual pensamento específico que quando você pensa te machuca muito, tá? De repente, posso usar o seu aqui como exemplo, aí vai ser melhor ainda, para te ajudar. Tá? Então vou, por exemplo aqui, ó, a minha ex tá com outro, beleza? Então geralmente acontece, você pensa isso e esse pensamento, ele, mesmo que você não tenha nem consciência, ele começa a gerar, tudo bem, ingratidão é um sentimento. Qual é o pensamento que vem que denota essa ingratidão, por exemplo, tá? O que ele fez, por exemplo, o que ele não fez. Então isso machuca a gente. Então, geralmente, esses pensamentos são exageros, são pensamentos catastróficos. Nesse exemplo aqui da minha ex estar com outro, ele nem sabe, talvez, o que ele pensa exatamente, mas o sentimento é de algo muito ruim, como se fosse uma ameaça à vida dele. E para a nossa parte emocional, para o nosso cérebro, é como se fosse isso, é como se a ingratidão, a pessoa for ingrata comigo, é como se fosse uma ameaça à nossa vida. Esse é o ponto. E é por isso que geralmente isso dói tanto na gente. Porque são exageros. E a gente aceita isso emocionalmente. Como se fosse ela tá com outro. Aí o sentimento é, meu Deus, eu vou morrer porque ela pode estar com outro agora. Então, o pensamento geralmente é esse. São catastrofismos. São consequências catastróficas que podem surgir, que podem acontecer. E que se você for parar para aprofundar, em algum momento ele vai representar uma ameaça para a nossa vida. Tá bom? Estamos juntos até aqui? Estamos na mesma página? Fala comigo aí. Enquanto isso, eu dou uma ótima noite aqui para K Lima. É K Lima? Não sei, é Karina, não sei qual é o seu nome. A Marina também entrou. Beleza? Então vamos lá. Então é isso que é esse pensamento que machuca a gente. São pensamentos distorcidos, que a gente pensa errado, de forma equivocada sobre eles, que a gente pensa em consequências que não vão ter,
ou seja, não são reais, tá? E geralmente qual é a estratégia mais usada para isso? Que mais se usa? Eu quero parar de pensar nisso. Fala pra mim se não acontece isso com você, se aconteceu com você. Meu Deus, eu quero parar de pensar nisso. Gilson, como eu faço para parar de pensar nisso? Como eu faço para esquecer isso? Geralmente os dois objetivos são parar de pensar e esquecer. Esses dias não, acho que foi hoje ou ontem, uma menina comentou assim num dos posts um dos posts meus. Eu queria esquecer isso completamente. Falei, aí já é amnésia, né? Então não vai rolar. E os processos geralmente que envolvem perda de memória e pensamento são processos que têm uma gravidade, geram um grande prejuízo para a vida da pessoa. Mas diz aí se faz sentido isso, de que às vezes vocês querem esquecer simplesmente, ou querem parar de pensar nisso. Vai, cara pálida, comenta aí, escreve aí, participa comigo, interage aí, engaja. Porque geralmente isso acontece, geralmente é isso que as pessoas me pedem para que eu ajude. Na verdade, a maioria já tem uma certa consciência e fala, eu quero entender. O meu objetivo é entender isso, quero entender o que está acontecendo, essa confusão toda. Mas geralmente as pessoas querem parar de pensar ou esquecer. Então, a primeira coisa para você entender é o seguinte: parar de pensar é a pior coisa que você pode fazer, tá? Por quê? Isso tem um nome, inclusive. Se não me engano, o nome é processo irônico metacognitivo, ou processo irônico da metacognição. Mas por quê? Ele vem do seguinte, da ironia do que quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. Quanto mais eu foco em parar de pensar, mais eu penso naquilo. É igual aquele exemplo muito batido já. Vou dar um exemplo outro aqui. Não pensa numa maçã. Uma maçã agora. Não pensa em uma maçã. Entendeu? Não pensa em uma maçã. Vou repetir para você. Não pensa em uma maçã. Ok? Quem pensou numa maçã, digita eu aí. Se vocês estiverem vivos, digita eu aí. Quem pensou numa maçã, digita eu. Temos 8 pessoas na live. Vamos ver quantos comentários aqui vão ter. Quero 8 comentários aqui de pessoas. Digita eu. Se não, você fala assim, não pensei na maçã. É praticamente impossível, tá? Para não dizer que é impossível você não pensar. Porque esse é o processo. Quando você foca em não pensar em alguma coisa, você já está paradoxalmente, ironicamente pensando, tá? Então, a primeira coisa que você não deve fazer é isso, é tentar parar de pensar. Disso, o que eu faço então? Primeira coisa é aceita. Ó, todo mundo escrevendo aí, ó, todo mundo pensando na maçã, Paula, também botou a maçã aí. Então, assim, primeira coisa é aceita. Aceita o pensamento. Aceita que ele está vindo. Não resista. Entende isso. Não resista ao pensamento. Porque tentar resistir vai justamente bloquear, impedir o seu processo de ressignificar, que é o que as ferramentas que a gente ensina são ferramentas de ressignificação, tá bom? Todo mundo junto aqui? Aí esse momento de eu beber minha água, só que eu esqueci a água. Beleza. Inês, simplesmente, ótima noite. Então tá. Então o que a gente faz então? Primeiro, aceita. Segundo, grava isso. Gente, as dicas que eu vou dar para vocês são muito simples. Só que tem evidência científica, tem respaldo científico, são muito eficazes, tá bom? Não ignore o simples, não ignore o óbvio, tá bom? E eu vou explicar cada técnica aqui do porquê. Aceito o pensamento, beleza, aceitei. Tô pensando que a minha ex pode estar com outro. Em vez de, ai meu Deus do céu, meu Deus, eu não posso pensar nisso, tá bom. Tô pensando aqui que minha ex pode estar com outro. Ok, fala qual é esse pensamento. Eu estou pensando, narra o pensamento, tá? Então, aceita, narra o pensamento. Estou pensando que minha ex pode estar com outro. Ok. Respira profundamente 3 vezes, tá? Respira profundamente 3 vezes. Acalma o seu coração. Acalma a sua respiração. Por quê? Quando você entra nesse ciclo, ele geralmente começa a disparar um monte de pensamentos,
um monte de sensações, e você entra num quadro que na verdade é um quadro ansioso. Então você respirar profundamente vai fazer com que você reequilibre o seu sistema, que é o sistema chamado parasimpático, que é o nosso sistema que a gente está agora, que eu estou agora e você está agora. Quando você entra nesse ciclo de pensamento, você ativa o seu sistema simpático, que é o quê? É a chamada reação de luta e fuga. É o sistema de urgência, de alarme, de alguma coisa está acontecendo. Então você altera toda a sua fisiologia. Então quando você respira, tá, aceito que eu estou pensando que o ex foi ingrato comigo. Ok. Aceito que eu estou pensando que a minha ex pode estar com outro nesse momento. Tá, ok. Beleza. Respirou. Você consegue pensar sem emotizar tanto. Você dessensibiliza um pouco as emoções desse pensamento. Aí a pergunta que você vai se fazer é a seguinte: isso é de fato verdade? Por exemplo, ele foi mesmo ingrato comigo? Tá. Se ele foi ingrato, quais são as evidências disso? A minha ex pode estar com outro agora, ela está com outro agora. Quais são as evidências que eu tenho disso? Que a minha ex está com outro? Cara, não tem evidência. Tá. Beleza, então vamos fazer um fluxograma aqui, tá? Imagina que a resposta é não tem evidências. Aí você fala para si mesmo, sabe? Se eu não tenho evidências, por que estou me preocupando com isso? Por que estou me preocupando com algo que eu nem tenho evidências de que isso é verdade? Você já começa a enfraquecer o pensamento aí. Começa a questionar aí, tá? Agora, eu tenho evidências. Sim, ele foi ingrato comigo porque ele fez isso, 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 isso e isso. Tá bom. Tá. E depois disso? O que acontece? Qual o pior que pode acontecer com a minha vida com a ingratidão dele? Qual o pior cenário? Imagina o pior cenário. Imagina, eu estou pensando aqui que minha ex pode estar com outro. Tudo bem. Qual o pior que pode acontecer se ela estiver com outro? Qual o pior que pode acontecer comigo? Qual o pior que pode acontecer com a minha vida sendo vítima de uma ingratidão de alguém? Qual o pior que pode acontecer? É horrível quando vejo lembranças do pensamento, principalmente as boas. Qual o pior que pode acontecer? E é você fazer isso, é você racionalmente chegar no pior cenário. Porque geralmente o sentimento que você tem é de um cenário quase de morte, de ameaça real à sua vida. Só que você não está passando por uma ameaça à sua vida. Você não está. Geralmente, pelo menos, você não está. Tirando o caso que eu vi hoje de um fisiculturista que acabou atirando na sua namorada, que não era namorada, que está no hospital. Aí depois ele mandou vídeos que foi... A história virou de ponta cabeça, porque a mulher mandava vídeos para ele falando: eu vou te matar, eu te odeio, vou acabar com a tua raça, vou acabar com a tua vida. Sabe? Isso é uma ameaça. A vida, de fato. Mas geralmente não são ameaças tão diretas assim. Só que a gente interpreta, a gente sente como se fossem. Então começa nesse processo de racionalização. Tá, qual o pior que pode acontecer com a minha vida se ela arrumar uma outra pessoa? Se ele arrumar uma outra pessoa? Qual o pior que pode acontecer com a minha vida tendo sido recebido ingratidão de alguém? Com o fato dele não ter sido grato a tudo que eu fiz. Qual o pior que pode acontecer com a minha vida? Qual o pior que pode acontecer? E tem uma resposta. Não pensa nada. Não, tem alguma coisa. Você precisa ter uma resposta. O pior que pode acontecer... Aí você vai nesse processo. O pior que pode acontecer o pior que pode acontecer com a ingratidão. Me ajuda aí, tá? Você que trouxe o cenário, então pensa aí. Qual o pior que pode acontecer e me traz aí, pra gente trabalhar em cima, tá? No caso lá, vou imaginar... Cara, ela pode estar com outro. Tá? Qual o pior que pode acontecer se ela estiver com outro? Eles podem ficar juntos, namorar e ficar junto. Tá bom. E se isso acontecer? O que eu posso fazer? Tem algo pior que isso ainda? Deles ficarem juntos? Deixa eu pensar aqui. Não tem nada pior do que eles ficarem juntos. Tá.
Então, se esse é o pior que pode acontecer, eles ficarem juntos, o que que eu posso fazer então caso isso aconteça? Cara, eu vou viver minha vida. Eu vou conhecer uma outra pessoa. E tá tudo certo. Minha vida não vai acabar aqui. Minha vida não para por aqui. Beleza? Então, traz aí pra mim, qual o pior que pode acontecer com a sua vida, você sendo uma vítima de ingratidão de alguém? Qual o pior que pode acontecer na sua vida? Traz pra mim aí pra gente poder refletir em cima disso, tá? Ao vivo. Belle Marosa, perdão. Ótima noite. Esquece o que foi bom, foca no que me fez, nas coisas erradas. Vou viver minha vida e aos poucos esqueço que existe. Então, foi bom você falar isso. A gente não vai esquecer, tá? Esquecer não vai acontecer. O que vai acontecer é porque gerou uma emoção em você. E as memórias que geram emoção na gente, elas ficam mais, tá? Então você não vai esquecer. O que vai acontecer é que um dia você vai lembrar e pensar, fulano. Ok. Isso é indiferente. Igual hoje, eu lembro das minhas ex de 20 anos atrás, 25 anos atrás, e penso, fulano, ok. Beleza. Isso não gera mais nada, é indiferente pra mim hoje. Consigo pensar nas coisas boas que aconteceram, e ok, isso não faz querer voltar. Consigo pensar em como eu fui sacaneado, em como eu sacaneei. Isso não me gera, o que eu sacaneei não me gera culpa. O que eu fui sacaneado não me gera um sentimento que me machuca também, não, tá? Então esse é o processo, tá bom? Mas se eu penso, qual é o pior cenário? O que eu faço se acontecer esse pior cenário? Beleza? Não faz mais diferença. É isso. Beleza? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai voltar o seu pensamento para você. Antes do pensamento para você, eu vou te dar uma dica bônus aqui. Seguinte, depois que você já pensou sobre isso, você vai mudar o foco. Você vai desviar o foco. Na verdade, esse desvio de foco, você vai fazer sempre que você já quiser desviar, sempre que não for o momento mais adequado para você refletir sobre isso. O que eu gosto de trabalhar? Eu poderia ensinar para você já como desviar o foco do pensamento. Só que, se você só desvia o foco, você não olha. Se você não olha, você não entende. Se você não entende, se você não olha, você não ressignifica. Você não entende, você não supera. Então eu não gosto de trabalhar só com isso, com desvio de foco. Eu gosto de trabalhar com encara. E quando não for o momento de encarar, aí sim você desvia o foco. Mas tem momento para você encarar. Nem que seja um momento do dia. Para você se permitir pensar, se for o caso, chorar também sobre isso. Porque faz parte do processo, tá bom? Então o que você faz? Uma vez que você conseguiu já pensar, se acontecer, já entendi que isso não é uma ameaça para minha vida. Já entendi que eu posso continuar vivendo. Já entendi que eu tenho o que fazer, tá? Eu não sou refém disso. Não estou presa a isso. Isso é maravilhoso. Saber que você não está presa a isso, não está preso, isso é maravilhoso. Só isso já é libertador. Saber que não está preso já é libertador. E uma vez que você entende isso, aí sim você pode pensar, beleza, já entendi o que eu queria aqui, agora eu vou mudar o foco disso. Como a gente muda o foco? Tem duas formas de você fazer. Simplesmente conversar com você, pensando, olha, depois a gente pensa sobre isso, tá? Falar consigo sobre isso, depois a gente pensa sobre isso, agora não é o momento, ok? E aí você desvia o foco, literalmente, que é fazer o seguinte, pensa em 3 estímulos no seu ambiente, tá bom? Então você pode focar, por exemplo, nesse caso aqui, tá? No ambiente que eu tô aqui. Eu poderia focar aqui na minha foto do perfil, focar nas cores. Inclusive, não sei se você reparou, eu mudei o fundo da minha foto do perfil. Eu tô lá com uma camisa vinho, um fundo meio rosa escuro, sei lá, nem sei que cor é essa. Eu vou tentar olhar meus olhos ali. Quanto menor for o objeto, mais vai existir teu foco. Eu posso pensar também na lâmpada que está aqui atrás e focar nessa lâmpada. Eu posso focar nos vários pincéis que tem aqui da minha esposa, que ela usa para se maquiar e maquiar a estante dela, que ela é fotógrafa. Então eu vou focar em alguns elementos do ambiente que eu estou. Focar em cores, focar em cheiro, pode ser, focar em sons. E quando eu faço isso, automaticamente eu vou desviando meu foco daquele pensamento. Mas lembra, tem momentos que é o melhor você desviar logo o foco. Porque aquele momento não é um momento que você pode dar atenção para aquele pensamento. Já desvia.
E quando você puder dar atenção ao pensamento, faça isso. Questione, pense sobre ele, racionalize sobre o pensamento. Uma vez que você fez isso e já dessensibilizou, já não está sentindo tanto mais angústia, não está tão mais emotizada, aí sim você pensa, tá, agora já é o momento de desviar o pensamento, desviar o foco disso aqui. E aí você consegue pensar em outras coisas, desvia para estímulos no seu ambiente e agora pensa em algo positivo, tá? Depois que você faz isso, você vai entrar no processo de autocompaixão, que é você se acolher, tá? Que é você entender o seguinte, olha, esse processo é um processo que pode estar trazendo dor, pode estar machucando, mas eu sei que a gente vai sair melhor desse processo. Aí tem uma frase muito bacana, você pode fazer uma frase de afirmação, que é do tipo, olha, eu tô com você, eu amo você, para si mesmo, tá? Que você vai falar. Eu amo você, eu confio em você, eu confio que você vai sair desse processo muito melhor, a sua melhor versão vai ser criada a partir disso. Eu confio que essa dor vai te amadurecer, vai te fortalecer amanhã. E talvez você esteja, inclusive, ajudando outras pessoas a passar pela mesma situação. Que o que eu faço hoje também vem disso. Eu já passei por muitas desilusões amorosas. Eu também já fui abandonado. Eu também já fui traído. Sabe? Então eu já passei por tudo isso também na minha vida. Já traí também na minha vida. Eu já passei por tudo isso. E tudo isso me ensinou a buscar entendimento sobre essas dinâmicas do relacionamento. Então, eu sei que você provavelmente já passou por outras experiências também, outras desilusões, e você aprendeu com isso. Então, olha para você e se abrace nesse momento. Se possível, até literalmente. Se abrace literalmente, para que você possa sentir que você está consigo mesma nesse momento, que você não está sozinha. Porque é muito comum a gente sentir muito só nesse momento, sentir solidão. E a solidão, às vezes, a solidão é uma ausência até de nós mesmos. É quando você está com um bando de gente ao teu redor, mas sente que não tem ninguém ali. E às vezes sente até que você também não está ali. Então você poder se abraçar, poder falar, olha, eu confio em você. Eu tenho orgulho de você, porque você está encarando o processo. Eu sei que você está aprendendo, eu tenho orgulho disso. Eu sei que você vai sair disso ainda mais forte, porque você vai aprender, porque você está encarando. Não é só porque está fugindo, porque você está aqui, por exemplo, nessa live. Você está procurando aprender, entender esse momento. Então eu tenho muito orgulho de você. Eu confio que você vai estar muito melhor amanhã. Eu confio que lá na frente a gente vai rir disso. A gente vai se alegrar com o aprendizado disso. Isso vai acontecer. E agora se eu estou falando para você, eu confio que isso vai acontecer. Principalmente porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, se você não estivesse buscando conhecimento, se você não estivesse buscando ferramentas, recursos, eu diria para você com a maior honestidade do mundo, eu não sei se você vai estar melhor amanhã. Porque eu conheço pessoas que já saíram do relacionamento há 5, 10 anos, há 10 anos, eu já atendi pessoas que saíram do relacionamento há 10 anos e não superaram o relacionamento. Porque elas simplesmente taparam os olhos e fugiram. Isso não é o seu caso aqui. Então, por conta disso, eu confio em você. Eu confio que ali na frente você vai estar muito melhor já a respeito disso. E você vai estar pronta para reconstruir um novo relacionamento, construir um novo relacionamento na sua vida, quando você estiver bem para isso. Talvez agora você nem não queira conceber um relacionamento novo, eu te entendo. Mas amanhã você vai estar muito melhor. Amanhã você vai estar bem consigo mesmo, você vai estar voltando a focar nos seus projetos, você vai estar voltando a dormir bem, a se alimentar bem, se é que você não está ainda. Você vai estar vivendo novamente sua vida de forma funcional, alegre, com a sua alegria. Você pode ser uma pessoa mais extrovertida, mas vai estar voltando a viver da sua forma habitual de viver, livre, em paz, vai ter de volta a sua paz. Então esse processo também de se acolher é muito importante.
Você precisa, eu já falei isso aqui outras vezes e vou continuar batendo nessa tecla. Você é a pessoa que mais precisa de você nesse momento. Então não fica se culpando, se julgando, se cobrando. Entende o seu processo. Entende essa dor que você está sentindo. Tenha compaixão por si mesmo, tenha empatia por si mesmo. Que é a empatia que você provavelmente teria com outras pessoas também, que estivessem passando por isso. Eu arrisco afirmar que você não diria para uma pessoa que você ama a mesma coisa que você talvez esteja dizendo para si mesmo nesse processo. Então, ame o próximo como a ti mesmo. Sabe? Se ame como você ama também as pessoas. Tenha com você a mesma empatia que você tem com as pessoas também. Isso é o mínimo. Se valorize como você valoriza outras pessoas. Se respeita como você respeita as pessoas que você gosta, que você ama. Isso faz sentido para você? Me diz aí, sim ou não? Ótima noite, Zé, Lavânia, Oliveira. Me diz se faz sentido para você. E agora eu vou responder a pergunta aqui enquanto você dá o seu feedback. Como saber quando acaba a fase de aceitar... Tá aparecendo para vocês? Aqui, ó. Ih, foi mal, tô te expondo aqui, não sabia que tava aparecendo a pessoa. Deixa eu botar a pergunta de novo sem... Não sei se quer que apareça porque é você que tá perguntando, então eu vou tirar aqui, ó. Como saber quando acaba a fase da aceitação e qual a próxima fase? Ó, vamos lá. Eu falei isso inclusive no encontro 2. Essas fases do luto, inclusive eu tenho um vídeo no meu YouTube lá que fala sobre as fases do luto, mas depois eu fui me aprofundando nas pesquisas sobre isso. Vou te explicar, depois eu vou te responder, tá? Essas fases do luto foi cunhado pela Elizabeth Kubler-Ross, num livro que eu esqueci o nome agora, mas é um livro da década de... esqueci também, 60? Acho que da década de 60 ou 70, que ela, na verdade, ela falava sobre as fases de quando você sabia de uma doença terminal, por exemplo. E aí, aquelas fases ali seriam as que você... é o modelo de processo para você aceitar aquilo ali. Por exemplo, uma doença, não quero nem citar nomes aqui de doença, mas uma doença que vai me fazer morrer mais rápido. Então, esse processo era o processo, que são as fases da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, a fase da aceitação e a fase da superação, tá? Aí depois, ela mesma disse que esse modelo também valeria para quem enfrenta um luto, que é a morte, tá? A perda de alguém, que depois veio também para a morte de um relacionamento, para o fim de um relacionamento. Estou te explicando a história disso, tá? Só que foi feita uma pesquisa com casais disso, mas isso faz muito sentido, muitas pessoas vivem essas fases, ok, tá? Só que foi feita uma pesquisa com alguns casais e desses casais, 91% disseram que não passaram por essas fases. Então eu vou responder essa pergunta. Só quero tomar o devido cuidado de falar o seguinte: o problema dessas fases é a normatização do processo de término, que é exatamente a pergunta que você me fez, que eu vou voltar aqui, ó. Como saber quando acaba a fase da aceitação e qual a próxima fase? Teoricamente, a próxima fase é a fase da superação. Só que não é assim. Um processo que você vive de luto, e esse luto existe, mas não existe essa normatização que você vai passar pela fase da raiva primeiro e depois vem a fase da barganha. Tem gente que não passa pela barganha, tem gente que não sente raiva do ex, passa o processo, supera e não sente nenhuma raiva do ex. E não tem como eu chegar para você e falar assim: agora já sei que você passou pela fase da aceitação. Não tem como a gente medir isso. Não tem uma medida concreta de saber que você passou pela fase da aceitação. Então é complicado trabalhar, sim. É complicado te responder isso. Eu não tenho como responder. O que eu posso falar é, se você já está aceitando, aí a aceitação acelera o processo de superação. Entende?
Mas como eu sei que você está aceitando? Porque pode ter coisas que você aceita e coisas que você não aceita. E aí? Você aceitou ou não? Porque eu posso dizer, não, eu aceitei que ele fez tal coisa comigo. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita raiva de uma outra coisa que ele fez e tal. Então esse processo da raiva pode ser um processo de resistência. E esse processo de resistência pode ser um processo de não aceitação. Só que nem sempre a raiva quer dizer que você não aceitou. Porque você pode falar, não, eu aceito que fez, mas eu continuo puto pelo que ele fez. E eu falei isso no segundo encontro. Quem está aqui quem tiver ainda aí que é do grupo vai lembrar do que eu falei lá. Aceitar não significa não sentir mais nada. Mas como é que eu meço isso então? De que eu não sinto mais nada, mas eu aceitei. Como é que eu sei se eu aceitei ou não aceitei? Não dá para medir, entende? Então eu vou te responder a tua pergunta. Teoricamente, depois da aceitação é a superação. Agora, como saber que acaba a fase? Não posso responder isso. A pergunta mais honesta que posso te dar é não sei, tá? Não tem porque não conheço ferramentas que possam medir algo tão subjetivo que é uma fase de aceitação. Isso é algo muito subjetivo. Então, não conheço na psicologia e na neurociência ferramentas que possam te afirmar aqui, ó, tá? Então, até porque eu sou contra essa normatização. Sabe por quê? Eu já vi pessoas em entendimento falarem assim, Gilson, eu não estou passando pelo término direito. Eu não estou vivendo o luto direito, porque eu ainda não, eu senti que eu estava nessa fase, mas ainda não cheguei na outra fase. O meu processo está demorando demais. Cara, cada processo tem um tempo, cada um vive um processo, cada um tem o seu timing, que tem um monte de variáveis, sua experiência anterior, o seu nível já de resiliência, o seu nível de amadurecimento, assim como cada fase vai ter sua ordem ou não, o prazo é diferente e pode viver ou não também. Então eu não me ligo nisso não. Bom, Mendice, eu respondi a tua pergunta de forma minimamente satisfatória para tirar uma clareza, um entendimento sobre isso, tá? Minha intenção não era responder exatamente o que você queria, mas tirar clareza para você e você por si só poder pensar a respeito disso, tá? Meu papel aqui é isso, gerar clareza para as pessoas. Nem sempre eu vou ter uma resposta tão objetiva e tão imediata, tá bom? Ismene Alves, ótima noite. Galera, acho que não tem mais perguntas. Então me diz o seguinte, para você que ainda está aí, parabéns a você que está aí ainda, às 10 horas da noite de uma sexta-feira. Me diz aí, fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Se sim, me diga em que especificamente essa live te ajudou. E se te ajudou, o mínimo que eu queria era sua participação, sua interação aqui, respondendo em que ela te ajudou. Ainda que você responda, não me ajudou em nada. Eu prefiro que você diga que a live não te ajudou em nada do que você ficar indiferente à minha pergunta. Então eu te peço que responda a minha pergunta. Em que essa live te ajudou de forma prática? Até porque responder isso vai te ajudar a afirmar esse aprendizado. Inclusive, se você disser que não te ajudou em nada, vai me ajudar também a talvez buscar uma outra forma de trazer o conteúdo aqui. Vai ser um feedback para mim de pensar como é que eu posso fazer talvez diferente para que ela ajude mais pessoas, alcance o maior número de pessoas, para que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, saia daqui conseguindo ter aprendido alguma coisa, entendido alguma coisa. Será que eu posso melhorar alguma coisa na minha didática? Será que eu posso melhorar ainda a forma que eu falo, como eu trago conteúdo? Então vai servir de feedback para mim, tá bom? Agora, teu silêncio não serve de feedback quase nenhum para mim, beleza? Então responda-me. Me ajudou muito, show, cara. Se você puder falar especificamente no que mais te ajudou, você ajuda mais ainda nós dois. Você me ajuda e se ajuda também, beleza? Comenta aí, dá o teu feedback aí. Bora, galera, bora, escreve aí no que essa live mais te ajudou, tá? Vou te dar um minuto aí para você escrever e me enviar antes de a gente encerrar essa live e eu te dar adeus. Tô brincando, só um até logo, até breve. Quem sabe a gente consegue até fazer uma live na semana que vem. Vamos ver. Minha agenda tá bem apertada, mas vamos ver se a gente consegue uma brechinha aí para uma live na semana que vem.
Nem que seja assim, ó, de sopetão. A lidar com as lembranças. Ótimo, porque esse era o objetivo da live. Consegui te ajudar, maravilhoso. Obrigado pelo feedback. Tem perguntas aqui, ó. Não queria deixar de ser amigos. Não queria deixar de ser amigos, mas tá difícil. Preciso bloquear ou me afastar definitivo? Ó, enquanto eu respondo, vocês vão poder escrever aí no que especificamente essa live mais te ajudou, tá? Enquanto isso eu respondo a pergunta aqui. Não queria deixar de ser amigos, mas tá difícil. Preciso bloquear ou me afastar definitivo. Ó, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, tem um canal lá no YouTube que é o Supere o Término também, recomendo que vocês procurem, busquem lá, se você não conhece ainda. Eu passo sempre do seguinte princípio. Autopreservação. Nesse momento que você precisa se preservar emocionalmente. Então vamos lá. Cada caso é um caso. Tem caso que o relacionamento acaba e os dois estão super de boa. Nesse caso, cabe uma amizade? Cabe. Tá tudo bem. Agora, no seu caso, tá difícil. Difícil como? Qual o difícil que tá? Eu ainda penso nele, me machuca, traz dor. Se traz dor, pra que você vai forçar uma amizade com alguém que tá te machucando? Às vezes não é nem a pessoa diretamente te machucando, mas o cenário, o momento em que essa amizade está acontecendo te machuca. Memórias com ela te machucam. Então, para que você vai ficar insistindo nisso, tá? Então, se está te machucando, o mais saudável é você realmente se afastar. Preciso bloquear? Se o contato está te machucando, é uma opção e eu considero uma opção muito viável, muito plausível, tá? Por quê? É autopreservação. Se você bloqueia, você não tem contato. Se você não tem contato, você não tem estímulos que podem te machucar. A pessoa falar alguma coisa, seja para te insultar ou para falar, olha, você foi a melhor pessoa que eu já conheci, eu espero que você encontre um cara maravilhoso, desculpa se eu não conseguir ser o cara que você merece, o problema não é você, o problema sou eu, um monte de frase que na prática só ferra com a gente, sabe? Seja para insultar, ou para elevar o nosso moral, ou para desejar coisas boas pra gente, pro nosso futuro, só ferra com a gente. Então para que você vai ficar sujeita, exposta, vulnerável a receber esse tipo de conteúdo que vai te machucar? Não tem necessidade. Então quando você bloqueia, e quando eu falo bloquear, é bloquear mesmo. É o famoso contato zero. É você bloquear nas redes sociais, é você não ter nenhum contato com a pessoa, tá? E aí você não tem mais nenhum estímulo. Aí já te adianto, vai doer. Porque isso aí é dizer para si mesmo, realmente acabou, tá? Então isso dói. Geralmente é uma atitude que dói. Mas penso que é melhor você sentir uma dor, que é a dor da cura, para você ficar bem, do que você ficar tomando agulhada, sendo anestesiada, mas não fica te fazendo mal. Aí te faz mal, se anestesia, faz mal, se anestesia. Então corta logo o mal pela raiz, tá? Quer ser amiga? Nada impede, mas no momento oportuno, tá? No momento que você estiver bem para isso, se você lá quando estiver bem ainda achar que é uma ótima amizade, que vale a pena, vocês podem voltar, se ele quiser também, vocês podem voltar a ser amigos, mas não nesse momento, tá? É igual uma panela que você acabou uma panela de pressão que você acabou de cozinhar feijão nela. Eu disse que quero pegar essa panela na panela e botar lá para lavar. Você pode pegar a panela, mas esse é o melhor momento de fazer isso? Não, espera esfriar. Quando a panela esfriar, aí você pega e bota para lavar. Se você pegar agora quente, você se queima. E é a mesma coisa. Se você quiser manter a amizade agora no calor do momento, no calor, no quente, você vai se machucar. Então espera as coisas esfriarem, você ficar bem. E aí fala, ô fulano, como é que você tá? Como é que tá a tua vida, tal, e volta a falar da vida, volta a ser amigo. Mas esse não é o momento mais propício para isso. Fez sentido? Me disse se eu te respondi, se a resposta foi satisfatória para você. Ótima noite a Deus para eu poder recolher-me. Beleza? Me disse se a resposta foi satisfatória. E lembrando
Quem quiser saber mais sobre a segunda turma do meu acompanhamento em grupo, que é o Supera e Seguir em Frente, me chama no direct lá, fala eu quero. E para você participar da lista VIP, do grupo do Telegram, também, como falei no início da live, me chama lá, fala disso, me manda o link do grupo do Telegram, ou vai lá no destaque, lista VIP, clica lá, vai ter o link, você entra lá no grupo do Telegram que eu vou compartilhar conteúdos exclusivos, tá? Vou compartilhar ouro com vocês, coisas que eu só compartilho no meu acompanhamento em grupo, e algumas coisas eu vou te dar acesso a isso, tá? De forma gratuita. É só você estar lá no programa, na lista VIP, no programa não, só você estar lá na lista VIP do Telegram, tá beleza? Mas show, ó, fez sentido sim, fez sentido, beleza. Então, gente, live abençoada, amém, cara, amém, que bom, melhor feedback, tá? Ótima noite pra vocês, que vocês possam construir aí um fim de semana excelente, tá? Ou minimamente funcional, vocês possam funcionar no fim de semana, fazer coisas que te façam bem, tá? Porque a vida é isso também, tá? E a gente se fala aí nos próximos posts, fim de semana vai ter post, e quem sabe a gente consegue fazer uma live aí na semana que vem, tá? Ainda que eu faça uma live surpresa, eu vou avisar igual eu avisei quem tá no Telegram, avisei aqui no Story, tá? Eu vou avisando pra vocês, ó, daqui a 20 minutos eu entro aqui na live, então fica ligado aí, fica esperto, tá bom? Que se eu conseguir, eu faço uma live na semana que vem, tá bom? Isso aí, galera, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.